começar falando que essa imagem do labirinto do Minotauro, ela exerce um tremendo fascínio. Né? Ela exerce fascínio, ela está presente na arte dos espíritos, ela está presente na arquitetura, ela está presente no cinema, abundantemente, nos quadrinhos, nos sonhos que os pacientes trazem em todas as imagens de cada um. O tema dos labirintos aparece nos sonhos muito frequentes. Né? É um tema que a gente pode dizer que de fato está presente no que o psicólogo Carlos Jung chamaria de inconsciente coletivo. Né? Nós estamos de fato no território do inconsciente coletivo, que é, obviamente, também o território dos mitos. A concepção de mitos que eu tenho, a maneira como eu estudo os mitos, é através da teoria do imaginário, que não é exatamente um estudo literário dos mitos, mas que é um estudo simbólico, um estudo que, na verdade, se preocupa mais com uma abordagem hermética, uma abordagem simbólica, psicológica, da representatividade desses mitos, no sentido de que estão representando alguma verdade do espírito humano, de certa forma. Né? Sobretudo, uma verdade ou uma realidade que atravessou e que atravessa milênios. Né? Porque há uma potência do pensamento mítico que a gente tem que reconhecer que, claro, não permanece igual, não está estanque, mas que sobrevive e atravessa milênios com uma força, às vezes, cênica, com uma força simbólica, aparecendo nos sonhos, nas obras artísticas, com muita força. Então você fala, tem aí uma coisa, né? Tem aí algo que nos representa de alguma maneira. E esse é o interesse, e esse é o encontro em que a psicologia e a mitologia de alguma forma acontecem. É quando a gente olha para esses mitos como uma produção simbólica que representa, através de um pensamento metafórico, através das imagens, da potência das imagens, uma verdade psicológica profunda do espírito humano, né? Que não é necessariamente uma verdade individual. Nós temos nossas individualidades, mas também temos os nossos territórios comuns. Né? E quando a gente entra no mito, e que a gente vai falar do pensamento arquetípico, a gente está entrando nesse território do comum. Né? E o que é esse território do comum? É esse território do que nos une, do que apesar de todas as nossas peculiaridades e singularidades, nos torna humanos, demasiadamente humanos. Né? Eu gosto muito disso, porque eu falo que todo pensamento moderno, contemporâneo, trabalha nas singularidades, trabalha reforçando o que temos de singular, o que é importante, o que é essencial para o desenvolvimento individual de todos nós. Mas a gente acabou esquecendo, jogando fora, o que temos em comum, que é isso que temos em comum que nos permite gerar um sentimento de humanidade, de grupo, de comunidade, e muitas vezes sobreviver a situações tão difíceis, particulares e até coletivas como vivemos e atravessamos no presente momento. Né? Então, o mito de resgate tem essa dignidade de resgatar o que nós temos, nossa origem comum. E um conceito que eu acho muito importante, sempre que a gente fala de cultura e que a gente fala de produção cultural, e os mitos são a produção imaterial da cultura. A gente tem as produções materiais e tem a produção imaterial, a produção simbólica da cultura. É que um conceito de cultura é um conceito muito importante, está no Edgar Morin, está na semiótica russa, está no pensamento do Ivan Bistrina, que é um cientista russo, está muito claramente colocado estudiosos da cultura de origem nórdica, sobretudo, não necessariamente nos estudos culturais ingleses, né, no Cultural Studies, mas mais uma linhagem europeia, nórdica, né, dos autores nórdicos e também dos franceses, que é o conceito de cumulatividade. Né? Tudo na cultura é cumulativo, ou seja, não existe, estrito senso, em termos de cultura, passado. Existe passado, mas o passado não passou. Essa é a questão. Ele nunca passa. Ele está ali em uma camada mais profunda de memória coletiva e a qualquer momento alguma coisa, né, pode fazer com que isso ecloda e venha para as camadas mais superficiais dos acontecimentos sociais. Esses acontecimentos sociais, sim, mudam o tempo todo, a história. Mas
há um substrato cultural. Eu gosto muito dessa imagem das camadas tectônicas. Eu acho que a imagem das camadas tectônicas que a gente conhece pela geografia, pela geologia, ajuda a gente a entender um pouco essa metáfora das camadas do inconsciente, das camadas culturais da memória humana, e como, de alguma forma, aquilo que está lá embaixo, está lá no passado, que é uma camada mais arcaica, continua presente, continua ali. Ela só foi sobreposta com outras camadas mais recentes na memória, mas a qualquer momento, qualquer acontecimento pode evocar, pode mexer nessa organização dessas placas tectônicas da cultura, e isso pode fazer eclodir algum conteúdo lá arcaico, que se julgava superado, que estava praticamente esquecido. Isso acontece o tempo todo nos movimentos de massa. Nós estamos vendo agora isso da loucura das massas. Nós estamos vendo o surto psicótico coletivo no Brasil, né? Não geral, claro, mas uma parte da população, em que você vê muitos símbolos arcaicos, símbolos e comportamentos arcaicos eclodirem com uma força enorme. E você fala, gente, achamos que nunca mais vamos ver algumas coisas que estamos vendo agora, né? E eu não estou falando de 100 anos atrás, estou falando de conteúdos que há 100 anos atrás o Jung já tinha diagnosticado, que estavam ligados a mitos nórdicos de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, e que se reatualizam, de alguma forma, de repente, sem que ninguém entenda por quê, eclodem, voltam, e a gente está aí de novo, lidando com um grau de comoção, de ser tomado por emoções, e um rebaixamento da racionalidade que acontece automaticamente quando essas emoções tomam, né, que é o que eu chamaria, você fica possuído por um complexo, né, por trás do complexo sempre tem esse Deus, esse mito, esse arquétipo, né, sobretudo no coletivo, uma concessão arquetípica, vamos dizer, e aí de alguma maneira você acaba vendo todo um movimento de uma convulsão, a adoração de alguns símbolos, a volta de alguns comportamentos, você fala, gente, mas isso aqui é Wotan, isso aqui é Hades, isso aqui a gente localiza os símbolos, as imagens, muito claramente na mitologia arcaica, quem conhece a mitologia. Então, essa noção de cultura e de cumulatividade cultural, ela é muito importante para quem trabalha com arte, para quem trabalha com cultura, porque é preciso entender a potência, né, dos textos arcaicos, dos textos míticos, coisa que vocês, obviamente, que já lidaram com isso, que conhecem a peça, que estão estudando mito, sabem, já sentiram, já sentiram na pele, né? Então, essa é uma grande potência, né? E aí vamos ao labirinto, né? Vamos ao labirinto, falando um pouco do que é esse mito e da pertinência de resgatar, da atualidade que esses temas, na verdade, têm, da pertinência deles. A gente vai olhar para esse labirinto que vocês propõem aqui e essa conversa entre o labirinto e o sombra. A sombra é uma coisa genial, né? Os mímicos souberam disso desde sempre, né? Mas a sombra é uma coisa genial, porque se você pegar a história do desenvolvimento da consciência humana, você vai perceber que existe um consenso pela antropologia, quem coloca muito bem isso é o Edgar Morin, em 2 livros dele, um chama Natureza Humana, o outro chama O Homem e a Morte, em que ele vai falar que se percebe pelos registros arqueológicos, pelas pesquisas arqueológicas e antropológicas, que a consciência irrompe na espécie humana em determinado momento da história, e essa consciência ela é sinalizada, a irrupção dessa consciência é sinalizada pela prática simbólica, pela capacidade de simbolizar, pela capacidade de estabelecer um gesto que não é meramente funcional, que não é pragmático. Não é a faca, entendeu? Que é o homofábico, né? É o desenho no cabo da faca, né? Não é necessariamente a pintura rupestre, né? Se você olhar a tremenda dificuldade, imaginar a dificuldade que é gerar ou registrar algumas das imagens que aquelas comunidades registravam, que as pessoas registravam naquela época, em cavernas escuras, numa altura enorme, sem luz natural e sem recursos de pintura necessários, você vai perceber que tem ali nessas pinturas rupestres também
todo um elemento que não é apenas alegórico, né? Que não é apenas funcional, é todo um pensamento profundamente desdobrado nesse território entre a realidade e o mundo do duplo, que é o que o Edgar Morin chama do duplo. E ele vai dizer que a representação, a linguagem, o símbolo, nasce a partir dessa relação do homem com o duplo, do homem com o seu duplo. E alguns falam que esse duplo pode ser compreendido como espírito, desdobramento, mas esse duplo também é a imagem. De onde vem a ideia que a imagem, na verdade, não é uma mera representação, ela é um desdobramento daquele ser. Ela é um duplo, ela é um reflexo. Né? Ela é um reflexo, mais que um reflexo, ela é um desdobramento, efetivamente. Então, até hoje, quando a gente pensa na lógica do voodoo, a gente está falando um pouco desse resgate, desse pensamento do duplo, em que, agindo sobre uma representação, eu ajo automaticamente sobre o original, sobre o objeto, na verdade. Né? Então eu tenho aí esse pensamento arcaico, que está em nós ainda, pela lei da coletividade, né? Que ainda está em nós, que a gente reage com esse pensamento arcaico toda vez que a gente fica tomado por uma ilusão, de alguma maneira, né? E que esse pensamento arcaico que vai trazer exatamente este fato de que o nosso mundo ele é um mundo paralelo com o mundo das sombras, ou com o mundo do duplo, como se pode dizer. Porque a sombra é a vista do duplo. Tanto que em algumas culturas você pode pisar na sombra de um duplo. Né? Você pode pisar na sombra. Pisar na sombra é um ataque pessoal. Isso está presente no imaginário, quando você pega, por exemplo, né, o Peter Pan e a sua sombra. A briga do Peter Pan com a sombra dele. Isso está presente em todo o cinema alemão, é muito forte mostrar esse jogo de sombras e duplos. Se você olhar o Médico Monstro, aquele primeiro Médico Monstro, um filme, né, em preto e branco, o tempo todo o monstro aparece basicamente como uma sombra. Há muitas cenas em que ele está como uma sombra. A ideia da sombra, e de que a sombra tem uma atividade própria, né, e de que a sombra tem uma vida própria, ela tem uma existência própria, ela não é mero reflexo, ela é como quase uma realidade paralela, ou ela é um outro desdobramento do ser, né? É muito forte. E eu acho que é por isso que o Jung vai escolher, de alguma maneira, o termo sombra para falar de todo aquilo que ele vai dizer que é o que nós somos, mas não sabemos que somos. Então ele fala, aquilo que você reconhece como seu, o que é a sua consciência, que é o seu ego, vamos chamar de ego, ou seja, o que você fala sobre você, mesmo aquilo que você não quer falar, o que você esconde, mas você sabe. Tudo que você sabe sobre você é o ego. Mas existe um outro você, que é tudo aquilo que você é e não sabe. Os outros às vezes até veem isso em você, mas você não consegue ver isso em si mesmo. E é isso que ele vai chamar de sombra. Né? Ele vai falar de sombra. É o nome técnico que ele usa para falar disso. E ele vai dizer que a sombra é o nosso grande inimigo, ou seja, a própria sombra de cada um de nós, como a sombra de uma cultura, como a sombra de um povo, como a sombra de uma nação, é o seu próprio inimigo. Né? E como a gente tem uma enorme dificuldade de olhar para essa sombra, porque de alguma forma ela está no inconsciente completamente. Por que ela está no inconsciente? Porque ela não conseguiu, essas características que eu sou não conseguiram aflorar na minha consciência. Né? Porque eu passei por processos educacionais, por repressões familiares, por contingências próprias da minha vida, que fizeram com que de alguma maneira ou de outra as potências existentes dessa sombra não viessem à tona, não tivessem chance de vir à tona, ou alguns conteúdos dessa sombra fossem de fato reprimidos. Né? O papel da repressão mesmo, como a Freud está colocado. Então, e essa sombra é o grande outro com o qual a gente vai ter que se entender o tempo todo. Né? E que vai ser aquele que vai nos emboscar também o tempo todo. Por quê? Porque o que ele vai propor? Ele vai dizer o seguinte, que no momento em que a gente não consegue olhar para essa sombra, não conseguimos, e obviamente ela está no inconsciente, né? E o inconsciente, a palavra diz, é um conceito negativo. Ninguém sabe o que é o inconsciente. O inconsciente se define como um conceito negativo, é o não consciente.
Como não é consciente, a gente não sabe o que é, entendeu? Por isso a gente só sabe que ele existe porque os outros veem algumas coisas de nós, que está inconsciente em nós, mas que são manifestas, e todo mundo vê menos a gente, né? E muitas vezes algumas coisas afloram em nós e rompem e vêm para a consciência vindas de algum lugar. Esse lugar que a gente não sabe onde é o inconsciente. Esse não lugar, né? É o inconsciente de algum lugar. Então, e é ali que nós temos a nossa grande sombra, aquilo que somos, mas não sabemos que somos. Aquilo que não queremos ser, aquilo que não pudermos ser, e que de alguma forma nos pressiona de dentro da gente, né? Exerce uma pressão interna para que se torne consciente de alguma maneira. Não tudo, mas alguns conteúdos dessa sombra interior querem vir à consciência. E a gente não deixa. O ego reprime, o ego nega, o ego tenta segurar. Porque normalmente o ego se sente abalado com esse controle dos conteúdos que vêm da sombra. Se sente fora do controle, né? Então, um dos mecanismos muito interessantes pelos quais a gente é obrigado a olhar para essa sombra, já que ela vem pelos sonhos, a gente não olha para os sonhos, não registra, não dá muita importância. Ela vem muitas vezes pelos sintomas, a gente se medica, se toca para calar a boca dos sintomas, mas não quer olhar a origem deles, né? A gente não dá muitas vezes expressão criativa para o inconsciente se manifestar. Muito pouca gente hoje em dia tem uma expressão criativa, artística, né? Eu falava muitas vezes, sempre falo nas minhas aulas, que eu acho que no ensino fundamental infantil não precisava entender nada do que eles dão, precisava aprender só assim: arte, todas as modalidades de arte possível e imaginável, horta, empatia, primeiros socorros, né? E arte. Todas as modalidades possíveis e imagináveis, né? Da dança, à música, ao teatro, à pintura, à escultura, o que der, né? O que der para fazer, né? Porque efetivamente as expressões criativas são um canal de expressão dos conteúdos da sombra, por isso que é tão importante para o autoconhecimento. Por isso que a gente, quando vai lidar com uma expressão artística, a gente nunca sabe o que a gente vai descobrir da gente ali, né? É tão desafiador nesse sentido. E como a gente não tem muito isso, uma das formas que a psique, segundo Jung, encontra de fazer a gente olhar para esse lado que a gente não conhece da gente, para essa sombra, é a projeção. A gente projeta no outro a nossa própria sombra. Aí que está feita a merda, né? Aí que está feita a merda. Porque a gente projeta no outro a nossa própria sombra e, obviamente, esses conteúdos que você vê, você não gosta, te incomodam, te agridem, e te mobilizam reações viscerais, né? Então, o Jung falava assim: você pode não gostar das pessoas, você pode não querer algumas coisas, você pode criticar algumas coisas, você pode fechar, não querer fechar com algumas coisas, mas quando alguma pessoa, algum comportamento te provoca uma reação descontrolada, você fica possuído de raiva, de fúria, de mal-estar, de ódio. Ele falava: aham, aí tem alguma coisa que é sua, né? Ele fala: bateu, pega que é seu, né? Bateu, pega que é seu. Se a coisa te mexe nas entranhas, é porque te diz muito respeito demais. E isso vem de dentro de alguma maneira. Então, daí vem, né, uma frase que eu gosto muito, que é do Nietzsche, que é: ama o teu monstro como ti mesmo. Né? Ama o teu monstro como ti mesmo. E aí a gente entra no tema do labirinto do Minotauro, né? Quando a gente fala do teu monstro como ti mesmo, a gente fatalmente vai estar frente ao nosso próprio labirinto e ao nosso próprio Minotauro interior. Quando eu fui para Creta, eu fui visitar o sítio arqueológico onde eles consideram que ali era o palácio de Minos e o labirinto, né? E foi uma viagem muito interessante, porque eu fui estudando um pouco esse tema, né? Fui ver o que era, vocês não sabiam disso, né? Eu fui estudando, não é que você saber, o inconsciente você sabe, né? O inconsciente se conversa, muito mais que a gente, que é a razão, né? E lá eu entendi um pouco uma coisa que a gente tem que entender. Na verdade, Creta, né? E a história do Minotauro é um dos mitos mais antigos ligados à mitologia greco-romana,
e na verdade ele vem da era minoica. Ele não vem da era de Ares, vem da era minoica, da era de Taurus, que é uma era anterior, ou seja, mais ou menos avaliado entre 5.000 a 2.000 anos antes de Cristo. Né? A civilização pretende, sobre todas as origens da cultura, de onde vem a história do Minotauro, e Minos, né, que era o rei de Creta, que dá origem à história do Minotauro. E não vou contar toda a história aqui, porque eu acho que não é isso que está aqui. Quem está vendo de casa, né, procure o Junito de Souza Brandão, os livros de mitologia grega dele são maravilhosos, tem PDF gratuitamente pela internet, baixe, você vai encontrar no volume 3, né? No volume 2 e 1, muitas coisas sobre Minos, procure sobre Minos e Minotauro, né? Minos que você vai achar, a história de Minos. E é sensacional porque o rei Minos, na verdade, ele tem toda uma configuração que leva a gente a entender que ele é um sacerdote, um rei sacerdote dos mistérios egípcios, na verdade. Ele vem com toda uma herança da cultura egípcia que chegou à Grécia. Né? Muito da mitologia grega tem uma influência, uma releitura e uma contextualização, na verdade, de mitos mais anteriores, mais antigos, da era minoica, da era de Taurus, que vem, sobretudo, do ciclo mítico do Egito. E Minos vem da era de Taurus, da era minoica, por isso a era de Taurus, o touro é um símbolo da era de minoica, da era de Taurus, e o touro era o símbolo justamente o que? Da grande mãe, dos rituais associados à grande mãe, à terra, e para a grande mãe e para a terra se fazia o que? Sacrifícios humanos, e depois sacrifícios animais. Então, existe toda uma versão do labirinto, do mito do labirinto do Minotauro, que vai dizer que, na verdade, todo esse mito do Minotauro e do labirinto nasce a partir de uma fabulação, obviamente, de um processo de imaginário coletivo que nasce ali, uma interpretação posterior ao que, na verdade, eram os rituais sacrifícios que Minos fazia como sacerdote nos mistérios ligados à era de Touro, que eram mistérios que eram um ciclo mítico agrícola, e por isso sacrificava, derramava-se o sangue na terra para fertilizar a terra, que eram culturas agrícolas, né? Basicamente o ciclo mítico ligado à agricultura, que trabalha com isso, e que obviamente vem já das tradições dos mistérios antigos, dos mistérios sacerdotais egípcios, de onde vem os mistérios de Eleusis, e por aí vamos. Né? Perséfone, né? A rainha dos infernos com Hades, ela é cretense, também. Então há toda uma história de Creta, todos os mitos e o imaginário mítico ligado a Creta, de onde tem o labirinto, onde se situa a história do rei Minos do labirinto do Minotauro, é herdeiro desse imaginário, né, dos sacrifícios. E aí, como eu não queria dizer que, e como Minos, diziam que Minos usava os chifres do touro nos rituais, porque os chifres do touro também são o quê? São a meia-lua crescente. Está ligado aos mistérios dos mitos, dos rituais ligados à lua. A lua, obviamente, vai ser fundamental em toda a era minoica, que o grande símbolo é o touro e a lua, não necessariamente o sol, como a gente vai ver depois, posteriormente, na era de Ares, né? Na era leônica. Que vem depois da era minoica de touro, vem a era de Ares, depois de peixes, onde nós temos aqui ainda mais uns anos aí pela frente, mais umas décadas, né? Então, veja que interessante, né? A gente tem ali toda uma fabulação que é uma forma de, que já, sem que a gente soubesse, mas isso espontaneamente se dá historicamente, cria uma ideia de um minotauro, de um monstro, a partir da própria figura de Minos. É ele o Minotauro, desde o começo. Né? Sempre foi, entendeu? Quando a gente lê o mito, a gente vai interpretando e chega à mesma conclusão, sem saber essa história, sem ter esses dados arqueológicos, sem ter nenhum desses dados. Porque de onde surge o Minotauro, efetivamente? Né? Surge do Minos querer governar sobre Creta, pedir a intercessão
de Poseidon, de quem ele é filho, né? Tem uma linhagem, Poseidon, Minos, Minos, Teseu, todos eles vêm da linhagem de Poseidon, por isso que as águas inundaram aqui antes da gente chegar. Eu brincava que as águas inundaram tudo. Poseidon foi convidado, né? Eles vêm da linhagem de Poseidon. Ele pede a Poseidon que entregue um touro branco maravilhoso como confirmação de que Poseidon apoiava ele como rei de Creta. Minos pede isso. Então, logo isso se desse e ele fosse consagrado e a população aceitasse, os rivais aceitassem, ele sacrificaria o touro e devolveria para Poseidon. E o que acontece é que Poseidon manda o touro branco, ele se encanta com o touro branco e ele resolve que vai ficar com o touro branco e sacrificar o segundo melhor touro, né? Porque aí começa o problema da sombra, né? E do monstro de Minos, né? Porque ele quer ficar com o mais valioso, inclusive porque ele pode ser matriz para outros touros e tal. E Poseidon, então, enfurecido com essa deslealdade de Minos, ele lança um feitiço, né, sobre Pacífera, que é a esposa de Minos, e ela se apaixona perdidamente pelo touro. Porque quer se acasalar com o touro de qualquer maneira, não tem como, ela chama, né, Dédalus, que é o grande artesão, que constrói o touro de bronze. Nós estamos falando da Era de Bronze, por isso que o touro é de bronze, né? Para que ela, de alguma maneira, entrasse dentro da novilha do touro de bronze, né? Aliás, da vaca do touro, né? Da vaca do touro de bronze, e se acasalasse com o touro de Poseidon. E desse acasalamento é que nasce o Minotauro, né? Que é Minotauro, que diz de alguma forma que é considerado que é vergonha de Minos. O nome do Minotauro significa vergonha de Minos, o erro de Minos, a falha de Minos. E que é uma representação material e imaginária e simbólica muito potente da ganância, da necessidade de controle, do poder, da sede do poder, que é exatamente o que é a sombra de Minos. Então, é muito bonita essa imagem, porque não bastasse isso tudo já ser tão forte, né, e tão potente, o que faz Minos, né? Minos tenta esconder o Minotauro criando um labirinto. Ele constrói um labirinto, pede para Dédalus construir um labirinto, do qual não se consegue escapar, um labirinto de enorme dificuldade para escapar, e coloca o Minotauro lá, só que o Minotauro, para ficar lá, tem que ser limitado pela carne humana, de jovens. Não apenas carne humana de qualquer, de jovens. Precisa de tantos jovens por dia, né, alimentando ele. Que é justamente o quê? O monstro no centro do inconsciente, na sombra do inconsciente, devorando toda a energia da renovação possível. Devorando tudo de novo que possa nascer ali, né? E isto é uma metáfora muito profunda dos nossos processos. Dos nossos processos. Todo o labirinto é a profunda metáfora do inconsciente. Quantos de nós não ficamos perdidos, às vezes anos dentro de labirintos interiores? De alguns a gente saiu, de alguns a gente ainda esteja lá. Né? Ainda esteja lá, perambulando, buscando saída. Certamente. Toda a ideia do labirinto é a ideia justamente do inconsciente, sobretudo por quê? Porque o labirinto ele destrói, ele tira de você as duas funções principais da consciência, que é a noção de espaço e de tempo. Então, como é que você percebe na clínica, quando a gente está lidando com um paciente que está muito desorganizado psicologicamente? Quando o cara não consegue ter nenhum discurso minimamente espaço-temporal coerente, linear. A pessoa caótica que mistura as datas, que erra as datas, que se perde na narrativa o tempo todo, ou seja, ela está sem noção do espaço-tempo, ela está perdida no espaço-tempo. Aí você percebe que o ego, que é a função do espaço-temporal da consciência, né, está comprometido. Ou seja, ela está surtando, está surtada ou vai surtar. Né? E que isso, ou é um risco pelo menos, você tem que tomar um certo cuidado, porque o ego
está muito fragilizado naquele momento. Claro que em alguns momentos que a gente está tomado por emoção, isso acontece naturalmente. Mas aí, a emoção baixa de novo, a gente retoma rapidamente a noção do espaço-tempo. Quando a gente está tomado por uma paixão, uma coisa qualquer, a primeira coisa que a gente faz é perder a noção do espaço-tempo. Você está com alguém, está apaixonado por alguém, você perde a noção do tempo tranquilinho, rapidamente. Aí, né? Dentro de um pesadelo horroroso, de uma tormenta, também você perde a noção do espaço-tempo. Então, qualquer tomada muito intensa de emoção, a primeira função que rebaixa é o espaço-tempo, porque há uma irrupção de conteúdo do inconsciente. De alguma forma, o inconsciente aflora, né? E o inconsciente aflorando, você está automaticamente no labirinto. Não tem como você sair desse labirinto se não for através do fio de Ariadne. Né? Isso aqui é bonito. Né? Então, assim, todos nós temos os nossos labirintos. Eu acho que essa história é muito bonita porque ela nos leva a pensar nos nossos labirintos. O que são os labirintos, não só os individuais, mas os familiares, os culturais. Né? Nós estamos num labirinto cultural. O Brasil é o próprio labirinto hoje. Né? A gente está andando em círculos tentando achar uma saída e está difícil. Né? Está difícil. E não vai ser rápido, nem fácil. Né? E o mito vai colocar esse herói Teseu, né, que é a figura do herói, por definição, e que é a figura da consciência, de alguma forma, para enfrentar este monstro. Todos eles estão em nós, né? Minos é a nossa vaidade, a nossa sede de poder, é a nossa arrogância, a nossa soberania, a nossa necessidade de controle, é aquele lado nosso que quer negociar com os deuses para não fazer os sacrifícios necessários, que quer levar vantagem. Né? O Minotauro é exatamente o que essa atitude de Minos provoca, a sombra de tudo isso. O lado perverso de nós, que ao fazermos isso, impedimos que o novo venha, que a vida nova brote, desfrute de alguma forma dessa mudança, dessa possibilidade da potência da novidade, do novo. E o herói é uma tentativa, o Teseu é uma tentativa da intervenção do ego consciente de alguma maneira tentar nos tirar, né, matar esse monstro, ou trazer esse monstro para fora, na verdade, porque quando Teseu entra no labirinto e sai do labirinto, a ideia não é que ele matou o Minotauro, é que ele incorporou o Minotauro. Ele trouxe o Minotauro para fora do labirinto, ele tornou este monstro consciente. E todo monstro, quando ele se torna consciente, ele perde a sua monstruosidade radical. Ele vai ser talvez uma pequena deformação. Né? Todos nós temos várias. É uma pequena deformação, ele perde sua monstruosidade radical. Mas como é que ele conseguiu trazer esse monstro para a consciência dele? Né? Com Ariadne, com a ajuda da Ariadne. E a Ariadne, o nome dela tem uma relação direta com Aracne, que é a grande aranha, que são as grandes deusas arcaicas primitivas do destino, que são de onde vem também a ideia das moiras, as 3 moiras que tecem o destino, uma que guia, né, que tece o fio, a outra que bola e a outra que corta. As 3 moiras que são as divindades arcaicas, uma das mais arcaicas do destino, de onde e são de alguma forma representantes da grande Aracne, que é uma grande aranha, um símbolo de uma aranha primordial, que tece com seus fios a vida e o cosmos. Né? E Ariadne é essa Aracne. Ela é essa figura, este feminino interior, essa figura da alma interior, sobretudo do herói masculino, que o Jung vai chamar de ânima, né? Mas é a figura da alma e dessa voz da grande mãe do feminino, que de alguma forma vai tecer um fio que permita a Teseu entrar e sair do mundo. Porque sem esse, ela é a Beatriz, né, de Teseu. Né? Ela é quem conduz ele pelos infernos, como a Beatriz de Dante fez. Né? É que conduz ele pelos infernos e traz ele de volta. O fio dela conduz. Eu adoro a mitologia oriental, que tem aquela imagem de que as almas gêmeas estão amarradas por um fio vermelho. Você deve ter visto isso está no cinema, está nos seriados.
né? Nessa onda de paróquias, está muito mais na pintura, né? Na literatura e tal. Essa imagem linda de que há almas destinadas a se amar, que estão unidas por um fio vermelho, amarradas por um fio vermelho, e não importa o que elas façam, esse fio vermelho não vai se quebrar, né? Elas podem esticar esse fio vermelho a eternidade, mas ele está lá. E uma hora elas estão fadadas a se encontrar. Eu acho isso tão bonito, sobretudo pela ideia do fio, que é a ideia do fio da grande Aracne, que é o fio de Ariadne. E que é, de alguma maneira, a gente pergunta assim, mas para nós o que seria esse fio de Ariadne? É a alma, e é a voz da alma. É tudo aquilo que a gente pode permitir, por onde a gente pode permitir que a alma fale para a gente. E obviamente que aí você vai ter o quê? Você vai ter as imagens, você vai ter o simbólico, você vai ter a arte, você vai ter as expressões, você vai ter o sonho, e você vai ter todas as suas coincidências, as sincronicidades, que são todas, de alguma forma, os canais pelos quais o nosso inconsciente tenta conversar com a gente, nossa alma tenta conversar com a consciência. Né? Essa grande Aracne nos conduz. Poucos de nós nos deixamos conduzir pelo fio de Ariadne. A gente não pega nesse fio. Por isso que a gente fica preso no labirinto. Né? Se a gente pegasse nesse fio, se pegasse mais esse escudo da alma, através das imagens que a alma produz, através de todos os sinais e sintomas que essa alma produz, a gente provavelmente conseguiria, ainda que levasse um tempo, sair dos nossos labirintos mais facilmente. E eu acho assim, muito potente essa ideia de trazer uma encenação, trazer uma peça que fala dos labirintos. E que eu imagino pelas fotos que eu vi, rapidamente, né? Que fala da dor, do debater-se dentro desse labirinto, da necessidade de agarrar este fio, de encontrar essa Ariadne, onde está essa Ariadne em nós, que nos ajuda a sair desse labirinto. Mas qual é esse fio de Ariadne na minha vida, dentro de mim, que me conduz para fora desse labirinto? Essa é um grande desafio. E esse próprio trabalho de estar representando, estar teatralizando, estar trazendo essas expressões à vida, né, já é uma porta aberta para a Ariadne se manifestar. Então, se a gente pudesse fechar um pouco essa fala antes de entrar numa conversa mais livre, que eu gostaria que se desse aqui, eu fecharia com o convite de que a gente abrisse as portas para a Ariadne em nós, né? Através das expressões artísticas, através da atenção às imagens dos sonhos, através da atenção das coincidências, através do cuidado que a gente deve dedicar às pessoas que tocam a nossa alma de uma forma ou de outra, bem que a gente não entenda porquê, não importa, né? As coincidências, né? Quando ele me falou assim, venha, você pode falar do labirinto? Eu falei, eu vou, não sei quem é, não importa se vão pagar, se não for, eu vou, né? Porque é isso, né? É isso, quando a gente recebe um convite para olhar para a Ariadne, a gente tem que aceitar, sempre. Não importa onde o fio vai te levar. Certamente é muito melhor do que ficar preso num labirinto que o próprio Minotauro criou. E por que Teseu foi capaz de abraçar o monstro dele como a ele mesmo, né? Ele consegue segurar o fio de Ariadne e sai pelo labirinto. Consegue sair. Depois é outra história, né? Depois ele faz umas merdas ali com Ariadne e cai em desgraça por isso. Sim. Óbvio. Quando você trai a sua alma, você vai ter desgraça por isso. Teseu faz isso, cai em desgraça. Jason faz isso com Medeia, cai em desgraça. Né? Não tem como. Não tem como. Né? O herói, quando é tomado pela ubris, né? Pela vaidade, pela desconecta da sua alma, ele fatalmente vai atrair a ira dos deuses sobre ele. Essa é a grande... A mitologia grega não é uma mitologia moral, não é moralizante em nenhum momento como a mitologia judaico-cristã. Mas ela tem dois grandes princípios. A ubris não é perdoável. Ninguém se iguala aos deuses, não queira. Os deuses virão em vingança. Né?
e te trarão loucura, tragédia, morte. E a segunda é, não se derrama o próprio sangue. Derramar o próprio sangue evoca as eríneas, as fúrias que vêm em vingança pela reparação da grande mãe. Que é o que acontece com Agamenon, que é o que acontece com Orestes, né? A tragédia da casa de Atreu, com Orestes, com Penessa, Agamenon, é toda essa história sendo contada das eríneas dele vindo o tempo todo e exigindo a reparação do sangue da própria família derramada. São as maldições de sangue, as linhagens de sangue. É uma outra coisa muito hoje. Tirando isso, não tem pecado. O conceito de pecado é um conceito totalmente alheio à mitologia grega, né? A esse pensamento da mitologia grega. Existe a reparação que as eríneas exigem. As eríneas, elas não trabalham com pecado, por isso não trabalham com perdão. A mitologia grega, o paganismo não trabalha com pecado nem com perdão. Trabalha com reparação. Eu gosto desse livro. Né? Eu participava de um evento esses dias que falava assim, aquilo, temos que perdoar e esquecer, temos que esquecer, mas não perdoar, temos que perdoar, mas não esquecer, e eu dizia, cá para mim, né, com os meus botões, não temos que perdoar, não temos que esquecer, não temos que nem perdoar nem esquecer coisa nenhuma. Primeiro que perdão compete aos deuses, não a nós. A justiça não é humana nem sempre, é divina. Né? O perdão essencialmente. Esquecer é sempre uma desgraça, né? Porque você repete os mesmos erros. Não importa. Claro que não significa ficar recalcitrando no trauma, na ferida, ir lá rememorando eternamente aquela desgraça que ficou no lugar da vítima, que te cristaliza no lugar da vítima. Claro que não. Mas aprender com a memória daquilo, entregar a justiça, o perdão aos deuses, mas exigir reparação. Exigir responsabilização e reparação. Sempre. Histórica, étnica, econômica, todos os tipos de reparação. E a mitologia grega é muito interessante nesse sentido, porque ela coloca assim, os deuses aparecem para colocar os homens no seu lugar e exigir reparação, sempre. Né? Eles não perdoam a Ibris, a Ubris, e vem em vingança à injustiça coletiva, de alguma forma, a morte violada, a violação coletiva. Então, eles exigem sempre a justa medida, a temperança e a reparação. Pecado, perdão, é uma balela judaico-cristã que foi muito mal utilizada pelo cristianismo e pela história do cristianismo no mundo, né? Para, sobretudo, dominar, controlar, subjugar a vida do cara, né? E agora, é claro, existe uma dimensão do não perdoar e não esquecer, que não significa dizer que devemos ficar ruminando um ódio, uma vingança eterna e rememorando e apertando o botão da ferida o tempo todo para nunca superar aquilo. Não, é preciso superar e seguir em frente através da reparação. E isso é o que, de alguma forma, tanto Teseu quanto Jasão, né? Jasão acabam tendo que enfrentar, né? Eles são vítimas de uma reparação dos deuses frente à inflação deles, mas frente ao pecado, entre aspas, de terem que trair a própria alma. Que é o que acontece no final, depois que Teseu teria sido o grande herói dessa história toda, mas que depois se revela, na verdade, quase um anti-herói, né? Quase um anti-herói. E quem brilha nessa história? Quem brilha é Ariadne. Quem brilha é Ariadne, que de alguma forma faz jus a todo o contexto da mitologia envolvida na história do Minotauro, que vem de uma era minoica em que realmente ainda o grande sistema religioso era o da grande mãe, era das grandes deuses. Então, faz sentido também, aliás, de ser essa pessoa que vai ser essa figura feminina que conduz à salvação do mundo, né? Então, o convite que eu deixo para quem está nos assistindo é esse, né? Abra as portas para escutar, para receber o seu espírito de Ariadne. Através da arte, através dos sonhos, através dos afetos, através dos acasos, através da coragem de abrir as portas do Ariadne, né? Quando você descobrir esse espírito de Ariadne, não solta ele. Não solta ele. Confia, né? Vai para os seus labirintos,
Abraça o seu monstro como a ti mesmo e volta transformado, mas libertando o reino do monstro devorador que impede que o novo se estabeleça. Então, acho que de alguma forma era essa leitura inicial para poder trazer para vocês. E estou aberto às perguntas, aos comentários, o que vocês quiserem trazer.